Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Nota de rodapé número 1. O mito grego de Prometeu, que foi uma das bases de inspiração para Mary Shelley, é discutido na apresentação deste livro. Fim da nota de rodapé. Volume 1. Carta 1. Para a Sra. Seville, Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 1700 e... Você vai gostar de saber que nenhum desastre ocorreu durante o início do empreendimento que você encarou com presságios tão sombrios. Cheguei aqui ontem, e minha primeira tarefa é assegurar minha querida irmã de meu bem-estar e da confiança crescente no sucesso da empreitada. Já estou bem ao norte do mapa, em relação a Londres, e conforme caminho pelas ruas de Petersburgo, sinto uma fria brisa polar brincar com minhas bochechas, o que detém meu nervosismo e me enche de prazer. Você compreende a sensação? Essa brisa, que migrou das regiões em direções às quais avanço, me antecipa o gosto daquele clima gelado. Inspirados por esse vento de promessa, meus sonhos diurnos se tornam mais ferventes e vívidos. Tento em vão ser convencido de que o polo é apenas geleira e desolação, mas ele sempre se apresenta à minha imaginação como uma região de beleza e prazer. Lá, Margaret, o sol é sempre visível, seu amplo disco apenas roçando o horizonte e difundindo um esplendor perpétuo. Lá, permita-me, minha irmã, depositar certa confiança em navegadores precedentes. Neve e geleira são banidos. E, viajando num mar calmo, seremos levados a uma terra que ultrapassa em maravilhas e embeleza cada região até aqui descoberta nesse globo habitável. Seus traços e características podem não ter igual, como o fenômeno dos corpos celestiais sem dúvida é nessas solidões não descobertas. O que não esperar de uma terra de luz eterna? Lá, descobrirei talvez o maravilhoso poder que atrai o ponteiro. Nota de rodapé número 2. O ponteiro da bússola, sempre atraído para o norte magnético. Fim da nota de rodapé. Lá, descobrirei talvez o maravilhoso poder que atrai o ponteiro, e empreenderei milhares de observações celestiais que requerem apenas esta viagem para conferir eterna consistência às suas aparentes excentricidades. Saciarei minha ardente curiosidade com a visão de uma parte do mundo nunca antes visitada e poderei avançar numa terra nunca antes marcada pelo pé do homem. São essas as minhas motivações, e são suficientes para vencer todo o medo do perigo da morte e me induzir a iniciar essa laboriosa viagem com o prazer de que uma criança sente quando entra num barquinho com seus colegas de férias numa expedição de descoberta pelo rio de sua cidade. Mas, supondo que todas essas conjecturas sejam falsas, você não tem como contestar o inestimável benefício que poderei propiciar a toda a humanidade, até a última geração, ao descobrir uma passagem perto do polo para países que atualmente demandam tantos meses para serem alcançados. Ou, ao comprovar o segredo do magnetismo que, se de todo for possível, somente poderá ser realizado por um empreendimento como o meu. Essas reflexões dissiparam a agitação com a qual comecei minha carta, e sinto meu coração iluminado com um entusiasmo que me eleva aos céus, pois nada contribui tanto para tranquilizar a mente como um propósito firme, um ponto no qual a alma pode fixar seu olhar intelectual. Esta expedição foi o sonho favorito dos meus primeiros anos. Li com ardor os relatos de várias viagens cujo objetivo era chegar ao Oceano Pacífico Norte pelos mares que cercam o polo. Você deve se lembrar de que a biblioteca de nosso bom tio Thomas consistia inteiramente de histórias de expedições. Minha educação foi negligenciada, mas ainda assim eu era apaixonado por literatura. Esses volumes foram meu estudo dia e noite, e minha familiaridade com eles aumentou o pesar que senti quando criança ao saber que a imposição de meu pai moribundo proibira meu tio de permitir que eu embarcasse numa vida de marinhagem. Essas visões se apagaram quando mergulhei pela primeira vez na leitura daqueles poetas cujas exaltações hipnotizaram minha alma e a elevaram aos céus. Também eu me tornei um poeta, e por um ano vivi num paraíso de minha própria criação. Imaginei que também poderia obter um lugar no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare... Nota de rodapé. 3. Homero, poeta da antiguidade grega, autor de épicos como Ilíada e Odisseia. William Shakespeare, 1564 a 1616, poeta e dramaturgo inglês, autor de clássicos como Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Também eu me tornei um poeta,
e por um ano vivi num paraíso de minha própria criação. Imaginei que também poderia obter um lugar no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare estão consagrados. Você conhece bem o meu fracasso e sabe o quanto essa decepção me pesou. Mas, bem naquela época, herdei a fortuna de meu primo, e meus pensamentos se voltaram para suas primeiras inclinações. 6 anos se passaram desde que me decidi pela presente missão. Posso até me lembrar do instante que comecei a me dedicar a esse grande empreendimento. Iniciei habituando meu corpo à adversidade, acompanhei os baleeiros em várias expedições ao Mar do Norte, suportei voluntariamente frio, fome, sede e sono. Com frequência trabalhava mais duro que os marinheiros comuns durante o dia e dedicava minhas noites ao estudo da matemática, à teoria da medicina e aos ramos da física dos quais uma aventura marítima poderia extrair a maior vantagem prática. Por 2 vezes, de fato, me empreguei como ajudante num baleeiro da Groenlândia e conquistei a admiração. Preciso dizer que fiquei um pouco orgulhoso quando meu capitão me alçou a segundo imediato na embarcação e pediu com a maior sinceridade que eu permanecesse, de tão valioso que ele considerava meus serviços. E agora, querida Margaret, será que não mereço conquistar algum grande feito? Minha vida poderia ter sido de luxo e sem percalços, mas preferi a glória a qualquer sedução que a riqueza tenha colocado em meu caminho. Oh, que alguma voz encorajadora me responda afirmativamente. Minha coragem e resolução estão firmes. Mas minhas esperanças oscilam e meu espírito frequentemente se encontra deprimido. Estou prestes a seguir numa longa e difícil viagem, cujas contingências vão exigir toda a minha força. Caberá a mim não apenas elevar o moral dos outros, mas às vezes sustentar o meu próprio quando deles vacilar. Esta é a melhor época para viajar na Rússia. Os trenós voam rapidamente na neve, o movimento é prazeroso e, na minha opinião, muito mais agradável do que de uma diligência inglesa. O frio não é excessivo se você estiver envolto em peles, uma vestimenta que já adotei, pois há uma grande diferença entre caminhar no convés e permanecer sentado imóvel por horas, sem qualquer exército que evite que o sangue congele de fato em suas veias. Não tenho ambição de perder a vida na estrada entre São Petersburgo e Arcângel. Nota de rodapé número 4. Arcângel, capital da província de Arkhangelsk, no noroeste da Rússia, ao norte de São Petersburgo. Devo partir para essa última cidade em 2 ou 3 semanas, e minha intenção é lá contratar um navio, o que pode ser feito facilmente pagando-se o seguro para o proprietário, e tantos marinheiros quanto achar necessário entre os que estão acostumados a caçar baleias. Não pretendo velejar antes de junho. E quando devo retornar? Ah, querida irmã, como posso responder essa pergunta? Se tiver sucesso, muitos e muitos meses, talvez anos, terão se passado antes que você e eu possamos nos encontrar. Se fracassar, você irá me ver novamente em breve, ou nunca mais. Adeus, minha querida e maravilhosa Margaret. Que o céu derrame bênçãos sobre você e Deus queira que eu possa de novo assegurar minha gratidão por todo o seu amor e a sua bondade. Seu amoroso irmão, R. Walton. Carta 2. Para a Sra. Seville, Inglaterra. Arcângel, 28 de março de 1700 e... Como o tempo passa lento aqui, rodeado como estou por gelo e neve. Ainda assim, um novo passo é dado em direção à minha missão. Contratei uma embarcação e estou ocupado reunindo meus marinheiros. Aqueles que já empreguei parecem ser homens com os quais posso contar e certamente possuem uma coragem destemida. Mas tenho um desejo que ainda não fui capaz de satisfazer, e sinto agora essa ausência como o mal mais severo. Não tenho amigos, Margaret. Quando estiver desfrutando o entusiasmo do sucesso, não haverá quem compartilhe meu prazer. Se for tomado pela decepção, ninguém vai se esforçar para me afastar da tristeza. Devo dedicar meus pensamentos ao papel, é verdade, mas esse é um pobre meio para a comunicação de sentimentos. Desejo a companhia de um homem que possa se solidarizar comigo, cujos olhos respondam aos meus. Pode me considerar romântico, minha querida irmã, mas sinto amargamente a falta de um amigo. Não tenho ninguém perto de mim, gentil e ainda corajoso, de posse de uma mente elevada e capaz, cujos gostos sejam como os meus, para aprovar ou reparar meus planos. Como tal amigo poderia corrigir os defeitos de seu pobre irmão? Sou impetuoso demais na execução e impaciente demais nas dificuldades, mas ainda é um mal maior para mim ser autodidata. Pelos primeiros 14 anos de minha vida,
Vivia solto por aí e nada lia além de livros de viagens de nosso tio Thomas. Naquela idade, tomei conhecimento de célebres poetas de nosso próprio país, mas foi só quando deixou de estar em meu poder extrair os benefícios mais importantes de tal convicção que percebi a necessidade de me tornar conhecedor de mais línguas do que a do meu país natal. Agora tenho 28 anos e na realidade sou mais iletrado do que muitos estudantes de 15. É verdade que tenho pensado mais, e que meus devaneios são muito mais extensos e magníficos. Porém, falta a eles, como dizem os pintores, perspectiva. E preciso fortemente de um amigo que tenha bom senso suficiente para não me desprezar como romântico e afeição o bastante para que eu me esforce para organizar minhas ideias. Bem, essas são queixas inúteis. Certamente não vou encontrar amigo algum no vasto oceano, nem mesmo aqui em Arcangel, entre mercadores e marinheiros. Ainda assim, mesmo nesses peitos rudes, pulsam sentimentos não relacionados ao dejeto da natureza humana. Meu tenente, por exemplo, é um homem de maravilhosa coragem e iniciativa. Deseja loucamente a glória, ou melhor, para frasear com mais precisão, o avanço em sua profissão. É um inglês e, entre preconceitos nacionais e profissionais não amaciados pela cultura, retém alguns dos mais nobres dons da humanidade. Eu o conheci a bordo de uma embarcação baleeira. Ao descobrir que estava desempregado na cidade, contratei-o facilmente para ajudar em minha missão. O mestre é uma pessoa de excelente disposição, e é notável no navio pela gentileza e a disciplina tranquila. Essa circunstância, acrescida de sua bem conhecida integridade e coragem destemida, me deixou muito desejoso de contratá-lo. Uma juventude vívida em solidão, meus melhores anos passados sob sua tutela gentil e feminina, minha irmã, refinaram tanto as fundações de minha personalidade que não consigo superar uma aversão intensa à costumeira brutalidade exercida a bordo de um navio. Nunca acreditei que ela fosse necessária, e quando escuto sobre um marinheiro igualmente reconhecido por sua bondade no coração e o respeito e a obediência prestados a ele por sua tripulação, sinto-me peculiarmente afortunado por poder contratar seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez de uma maneira bem romântica, por uma senhora que lhe deve a felicidade de sua vida. Esta é brevemente sua história. Há alguns anos, ele amou uma jovem russa de fortuna modesta e, tendo reunido uma soma considerável em dotes, o pai da menina consentiu com o casamento. Ele viu a amada uma vez antes da fatídica cerimônia, mas ela estava banhada em lágrimas e, jogando-se aos pés dele, implorou-lhe que a poupasse, confessando amar outro, mas que este era pobre e seu pai nunca consentiria com a união. Meu generoso amigo confortou a suplicante e, ao ser informado do nome de seu amante, instantaneamente abdicou de sua concorrência. Já havia comprado uma fazenda com seu dinheiro, na qual planejara passar o resto da vida, mas entregou-a inteira a seu rival, junto com o que sobrava de seus dotes para que comprasse gado. Então, ele próprio solicitou ao pai da jovem que consentisse com o casamento dela com o amado, mas o velho recusou decididamente, achando-se preso por uma questão de honra ao meu amigo, que, quando notou que o pai estava irredutível, abandonou seu país sem voltar até ouvir que sua antiga amada se casara de acordo com suas inclinações. Que sujeito nobre, você vai exclamar. Ele é, sim, mas é totalmente inculto, é silencioso como um turco, e um tipo de descuido ignorante o assola, o que, embora torne sua conduta ainda mais espantosa, afasta-o do interesse e da simpatia que, caso contrário, ele provocaria. Mas não pense que, porque reclamo um pouco ou porque concebo um consolo que jamais alcançarei na minha labuta, estou vacilando em minhas resoluções, não. Estas estão tão firmes quanto o destino, e minha viagem agora só se atrasa até que o clima permita o embarque. O inverno tem sido terrivelmente severo, mas a primavera promete, e espera-se que seja uma estação notavelmente precoce. Então, talvez eu possa navegar antes do que esperava. Não devo fazer nada impulsivamente. Você me conhece o suficiente para confiar em minha prudência e consideração sempre que a segurança de terceiros está entregue aos meus cuidados. Não posso descrever a você minhas emoções com a perspectiva próxima de minha empreitada. É impossível transmitir essa sensação trêmula, metade prazer e metade temor, com a qual estou me preparando para partir. Vou para regiões inexploradas, para a terra de neblina e leve.
mas não matarei um albatroz que seja. Portanto, não se alarme por minha segurança, ou se eu voltar a você tão gasto e lastimável quanto o velho marinheiro. Nota de rodapé número 5. Referência ao poema A Balada do Velho Marinheiro, The Rime of the Ancient Mariner, 1798, do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, em que um marinheiro, em águas glaciais, mata um albatroz, trazendo má sorte para sua embarcação. Você vai sorrir com minha alusão. Mas vou revelar um segredo. Frequentemente, atribuo meu compromisso, meu apaixonado entusiasmo pelos perigosos mistérios do oceano à produção dos mais imaginativos poetas modernos. Há algo operando em minha alma que eu não entendo. Estou quase diligente, minucioso, um operário a se dedicar com perseverança à labuta. Mas, além disso, em todos os meus projetos há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso que me apressa para longe dos caminhos comuns dos homens, até o mar selvagem e regiões não visitadas que estou prestes a explorar. Mas voltemos a considerações mais estimadas. Será que irei encontrá-la novamente após ter atravessado imensos mares e voltado pelo cabo mais meridional da África ou da América? Não ouso esperar tal sucesso. Ainda assim, não posso suportar olhar para o outro lado da moeda. Continue por hora a escrever para mim a cada oportunidade. Vou receber suas cartas quando mais precisar delas para sustentar meu ânimo. Eu a amo com ternura. Lembre-se de mim com afeto, se nunca mais souber de mim novamente. Seu amoroso irmão, Robert Walton. Carta 3. Para a Sra. Seville, Inglaterra. 7 de julho de 1700... Minha querida irmã, escrevo algumas linhas apressadas para dizer que estou em segurança e bem avançado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra por um mercador que agora volta para casa, saindo de Arcangel. Mais afortunado do que eu, que não poderei ver minha terra natal, talvez por muitos anos. Porém, estou num humor positivo. Meus homens são fortes e aparentemente de propósitos firmes. Nem as camadas flutuantes de gelo que continuamente passam por nós, indicando os perigos da região em direção à qual estamos avançando, parecem desmotivá-los. Já chegamos a uma latitude bem elevada, mas é alto verão, e apesar de não ser tão quente quanto na Inglaterra, as ventanias do sul, que nos levam velozes em direção a essas praias que tão ardentemente desejo atingir, trazem um sopro de calor renovador que eu não esperava. Nenhum incidente até então recaiu sobre nós que pudesse impressionar numa carta. Uma ou duas ventanias rigorosas e um princípio de vazamento são acidentes que navegantes experientes mal se lembram de registrar, e devo ficar bem satisfeito se nada de pior acontecer durante nossa viagem. Adieu, minha querida Margaret. Assegure-se de que, para meu próprio bem, assim como o seu, não vou procurar impulsivamente o perigo. Serei frio, perseverante e prudente. Mas o sucesso deve coroar meus esforços. Como não? Assim, longe eu fui, traçando um rastro seguro sobre mares não delineados, as próprias estrelas em si como testemunhas e provas do meu triunfo. Por que não proceder sobre o indomado, ainda que obediente elemento? O que pode deter o coração determinado e a vontade decidida do homem? Meu coração inchado involuntariamente assim se derrama. Mas devo encerrar. Que o céu abençoe minha amada irmã. R.W. Carta 4. Para a Sra. Seville, Inglaterra. 5 de agosto de 1700 e... Um acidente tão estranho aconteceu conosco que não posso me abster de registrá-lo, apesar de ser muito provável que você me veja antes que esses papéis tenham chegado às suas mãos. Segunda-feira passada, 31 de julho, estávamos cercados por gelo, que bloqueava o navio por todos os lados, deixando poucos mais que o espaço do mar no qual ele flutuava. Nossa situação era um tanto perigosa, especialmente por estarmos envolvidos por uma neblina muito densa. Assim, ancoramos, esperando que talvez alguma mudança acontecesse na atmosfera e no clima. Por volta das 2 horas, a neblina se dissipou e contemplamos, estendidas em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo que pareciam não ter fim. Alguns dos meus camaradas resmungaram, e minha mente começou a ficar alerta com pensamentos ansiosos, quando uma estranha visão, de repente, atraiu nossa atenção e nos afastou de preocupações com nossa situação. Notamos uma charrete baixa fixada num trenó e puxada por cães.
passando em direção ao norte, a pouco menos de 1 quilômetro de distância. Sentado no trenó, guiando os cães, vinha um ser que tinha a forma de um homem, mas aparentemente de estatura gigante. Observamos o rápido progresso do viajante com nossos telescópios até ele desaparecer entre as longínquas irregularidades do gelo. Essa visão nos provocou um espanto absoluto. Estávamos, como acreditávamos, a muitas centenas de quilômetros de qualquer terra, mas essa aparição parecia denotar que na realidade não havíamos chegado tão longe quanto supunhamos. Trancados, porém, pelo gelo, era impossível seguir seu rastro, o qual observamos com a maior atenção. Cerca de 2 horas após a ocorrência, ouvimos o mar estalando, e antes de chegar a noite, o gelo partiu-se e liberou nosso navio. No entanto, ficamos ancorados até a manhã, temendo encontrar no escuro aquelas grandes massas soltas que flutuam nas águas depois que o gelo se quebra. Aproveitei o tempo para descansar algumas horas. Porém, de manhã, logo que clareou, fui ao convés e encontrei todos os marinheiros ocupados de um lado da embarcação, aparentemente conversando com alguém no mar. Era de fato um trenó, como o que havíamos visto antes, que havia vagado na nossa direção durante a noite num grande fragmento de gelo. Apenas um dos cães permanecia vivo, mas havia também um ser humano que os marinheiros persuadiam a entrar na embarcação. Ele não parecia, como outro viajante, um habitante selvagem de alguma ilha não descoberta, mas um europeu. Quando cheguei ao convés, o mestre disse: "Esse é o nosso capitão, e ele não vai permitir que você pereça em mar aberto." Ao me notar, o estranho se dirigiu a mim em inglês, mas com um sotaque estrangeiro. "Antes de eu entrar em sua embarcação," disse, "você teria a bondade de me informar para onde se dirigem?" Você pode imaginar meu espanto ao ouvir tal pergunta de um homem à beira da morte, para quem eu deveria supor que minha embarcação teria sido um recurso que ele não trocaria pelo mais precioso tesouro que a terra pudesse oferecer. Porém, respondi que estávamos numa viagem de descobrimento em direção ao Polo Norte. Ao ouvir isso, ele pareceu satisfeito e consentiu em vir a bordo. Bom Deus, Margaret! Se você tivesse visto o homem que assim capitulou por sua segurança, sua surpresa teria sido irrefreável. Seus membros estavam quase congelados e seu corpo, horrendamente emaciado por fadiga e sofrimento, nunca vi um homem numa condição tão arrasada. Tentamos carregá-lo para a cabine, mas logo que abandonou o ar fresco, ele desmaiou. Consequentemente, nós o trouxemos de volta para o convés e o reanimamos esfregando com conhaque e forçando-o a engolir uma pequena quantidade. Logo que mostrou sinais de vida, nós o envolvemos em cobertores e o colocamos perto da chaminé do forno da cozinha. Lentamente ele se recuperou e tomou um pouco de sopa, que o restaurou maravilhosamente. 2 dias se passaram dessa maneira, até ele ser capaz de falar, e frequentemente temi que seus sofrimentos o tivessem privado da razão. Quando, em certa medida, ele se recuperou, eu o removi para minha própria cabine e cuidei dele tanto quanto meu dever permitia. Nunca vi criatura mais interessante. Seus olhos têm geralmente uma expressão de selvageria e até loucura, mas há momentos em que, se alguém tem um ato de bondade para com ele ou lhe oferece o serviço mais insignificante, toda a sua fisionomia se ilumina com um raio de benevolência e doçura que nunca vi igual. Mas em geral é melancólico e desesperado, e às vezes range os dentes, como se impaciente pelo peso dos infortúnios que o oprimem. Quando meu hóspede se recuperou um pouco, tive grande dificuldade em manter os homens afastados, pois queriam fazer milhares de perguntas a ele. Mas não permiti que fosse atormentado pela vã curiosidade deles, num estado de corpo e mente cuja recuperação evidentemente dependia de total repouso. Uma vez, porém, o tenente perguntou por que ele havia vindo de tão longe no gelo, num veículo tão estranho. Seu semblante instantaneamente assumiu um aspecto de profundo pesar e ele respondeu: "Para buscar quem fugiu de mim." "E o homem que você busca viaja da mesma forma?" "Sim." "Então creio que o vimos, pois no dia anterior ao que pegamos você, nós vimos alguns cães puxando um trenó com um homem cruzando o gelo." Isso atiçou a atenção do estranho, e ele fez uma infinidade de perguntas em relação à rota que o demônio, como ele o chamou, havia seguido.
Logo após, quando estava sozinho comigo, ele disse: sem dúvida atiçei sua curiosidade, assim como a dessa boa gente. Mas vocês têm consideração demais para me interrogar. Certamente. Seria de fato muito impertinente e desumano da minha parte incomodá-lo com qualquer questionamento. E ainda assim você me resgatou de uma estranha e perigosa situação. Restaurou-me a vida por bondade. Logo após isso, ele perguntou se eu achava que o rompimento do gelo havia destruído o outro trenó. Respondi que não poderia saber com nenhum grau de certeza, pois o gelo não havia se quebrado até perto da meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a um lugar seguro antes dessa hora. Eu não tinha como saber. A partir de então, um novo espírito de vida animou a constituição decaída do estranho. Ele manifestou grande avidez por estar no convés de vigília pelo trenó que havia aparecido anteriormente. Mas eu o persuadi a permanecer na cabine, porque está fraco demais para suportar a crueza da atmosfera. Prometi que alguém vigiaria por ele e daria aviso instantâneo se qualquer novo objeto aparecesse à vista. Este é o meu registro sobre o que se refere a essa curiosa ocorrência até o momento presente. O estranho melhorou gradualmente de saúde, mas está muito silencioso e parece desconfortável quando alguém além de mim entra na cabine. Ainda assim, seus modos são tão conciliadores e gentis que os marinheiros estão todos interessados nele, apesar da pouca comunicação. De minha parte, comecei a amá-lo como a um irmão, e sua dor constante e profunda me enche de solidariedade e compaixão. Deve ter sido uma nobre criatura em seus melhores dias, sendo agora, em frangalhos, tão atraente e amável. Eu disse numa das minhas cartas, minha querida Margaret, que não poderia encontrar amigo no vasto oceano. Ainda assim encontrei um homem que, antes de ter seu espírito partido pela tristeza, eu teria ficado feliz de ter como um irmão de coração. Devo continuar meu diário em relação ao estranho a intervalos, se não tiver novos incidentes para registrar. 13 de agosto de 1700 e... Meu afeto pelo hóspede aumenta a cada dia. Ele incita ao mesmo tempo minha admiração e minha pena num nível espantoso. Como posso ver tal nobre criatura destruída pela miséria sem sentir a maior pungente dor? Ele é tão gentil, ainda assim tão sábio. Sua mente é tão culta e, quando fala, apesar de suas palavras serem escolhidas com a mais selecionada arte, elas fluem com rapidez e uma eloquência sem paralelo. Ele está agora bem recuperado da enfermidade e está sempre no convés, aparentemente vigiando o trenó que precedeu o seu próprio. Ainda assim, apesar de infeliz, não está tão ocupado com a própria tristeza, interessando-se verdadeiramente pelos projetos dos outros. Com frequência conversa comigo sobre o meu, que lhe comuniquei sem disfarces. Acompanhou com atenção todos os meus argumentos a favor de meu eventual sucesso e cada mínimo detalhe das medidas que tomei para assegurá-lo. Fui facilmente levado pela solidariedade que ele evidenciou a usar a linguagem do meu coração, a expressar o ardor flamejante de minha alma e a proclamar, com todo o fervor que me aqueceu, com qual felicidade eu sacrificaria minha fortuna, minha existência, cada esperança minha para o avanço de meu empreendimento. A vida ou a morte de um homem é nada além de um pequeno preço para se alcançar o conhecimento que busco, para o domínio que devo adquirir e transmitir sobre os inimigos elementares de nossa raça. Conforme eu falava, uma sombra escura se espalhava sobre o semblante do meu ouvinte. De início notei que ele tentou suprimir a emoção. Colocou as mãos sobre os olhos e minha voz vacilou e falhou, enquanto eu contemplava lágrimas escorrerem velozes por entre seus dedos. Um grunhido irrompeu de seu peito arfante. Pausei, e depois de muito tempo ele falou, com um forte sotaque. Homem infeliz, você compartilha minha loucura? Também bebeu do trago tóxico? Escute, deixe-me revelar minha história e você afastará o copo de seus lábios. Tais palavras, como pode imaginar, excitaram estranhamente minha curiosidade, mas o paroxismo da dor que se apossou do estranho superou seus poderes enfraquecidos e foram necessárias muitas horas de repouso e conversa tranquila para restaurar sua compostura. Depois de aplacar a violência de seus sentimentos, ele pareceu desprezar a si mesmo por ser um escravo da paixão e, dominando a escura tirania do desespero, conduziu-me novamente a meus próprios assuntos. Perguntou a história de meus primeiros anos. O relato foi rápido, mas despertou várias linhas de reflexão. Falei do meu desejo de encontrar um amigo,
de minha sede por uma solidariedade com uma mente semelhante, mais íntima do que jamais me fora concedido, e expressei minha convicção de que um homem poderia se vangloriar de pouca felicidade se não goza dessa bênção. Concordo com você, respondeu o estranho. Somos criaturas não moldadas, apenas semi-prontas. Se alguém mais sábio, melhor e mais amado do que nós mesmos, tal como um amigo teria de ser, não vem prestar seu auxílio e aperfeiçoar nossa natureza fraca e falha. Outrora tive um amigo, a mais notável das criaturas humanas, e desse modo posso julgar o que é a amizade. Você tem esperança e o mundo diante de si, e não tem motivo para desespero, mas eu perdi tudo e não posso começar a vida novamente. Ao dizer isso, seu semblante tomou uma expressão de dor calma e resignada que tocou meu coração, mas ele ficou em silêncio, e em seguida retirou-se para sua cabine. Mesmo com o espírito abatido como está, ninguém poderia sentir mais profundamente do que ele as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar e cada visão proporcionada por essas maravilhosas regiões parecem ainda ter o poder de elevar sua alma da terra. Tal homem tem uma existência dupla, pode sofrer e ser sobrepujado por decepções, ainda assim, quando se recolhe em si mesmo, é como um espírito celestial com um halo que nenhuma dor ou tolice adentra. Será que você vai sorrir diante do entusiasmo que expresso em relação a esse divino errante? Não sorriria se o visse. Você foi instruída e refinada por livros e pelo afastamento do mundo, e, portanto, é de certa forma exigente, mas isso só a torna mais propensa a apreciar os extraordinários méritos desse homem maravilhoso. Às vezes, empenho-me em descobrir que qualidade ele possui que o eleva imensuravelmente acima de qualquer outra pessoa que já conheci. Acredito ser um discernimento intuitivo, um ligeiro, porém nunca vacilante poder de julgamento, uma capacidade de penetrar nas causas das coisas, inigualada pela clareza e precisão. Acrescente a isso a facilidade de expressão e uma voz cujas entonações variadas são música para suavizar a alma. 19 de agosto de 1700 e... Ontem o estranho me disse: Você pode facilmente notar, Capitão Walton, que sofri infortúnio sem paralelo. Havia decidido, em certa ocasião, que a lembrança desses males deveria morrer comigo. Mas você conseguiu alterar minha determinação. Você busca conhecimento e sabedoria, como outrora eu fiz, e espero ardentemente que a realização de seus desejos não seja serpente a mordê-lo, como aconteceu comigo. Não sei se o relato de meus desastres lhe será útil. Ainda assim, quando reflito que está seguindo o mesmo curso, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, imagino que você possa extrair de meu relato uma moral apropriada, que poderá orientá-lo se tiver sucesso em sua empreitada e consolá-lo em caso de fracasso. Prepare-se para ouvir episódios que geralmente são considerados maravilhosos. Caso estivéssemos em um cenário natural mais manso, eu temeria sua descrença, talvez seu escárnio, mas, nessas selvagens e misteriosas regiões, muitas coisas que provocariam o riso de quem se alheia ao poder tão variado da natureza parecerão possíveis. Também não posso duvidar que minha história transmita evidência intrínseca da verdade dos fatos que a compõem. Você pode facilmente imaginar que fiquei muito grato pela oferta de comunicação. Ainda assim não pude suportar que ele renovasse sua dor com o recital de seus infortúnios. Senti a maior ânsia em ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade, em parte por um forte desejo de atenuar o destino dele, caso isso estivesse em meu poder. Expressei esses sentimentos em minha resposta. Agradeço a solidariedade, respondeu ele. Mas é inútil. Meu destino está quase cumprido. Espero apenas por um acontecimento. Então poderei repousar em paz. Entendo seu sentimento, continuou, percebendo que eu desejava interrompê-lo. Mas está enganado, meu amigo, se assim permitir que o chame. Nada pode alterar meu destino. Escute minha história e vai perceber quão irrevogavelmente ele está determinado. Ele, então, me disse que iniciaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu deveria estar de folga. A promessa extraiu de mim o mais caloroso dos agradecimentos. Decidi que, todas as noites, quando não estiver imperativamente ocupado por meus deveres,
ou registrar o que ele estiver relatando durante o dia em suas próprias palavras, com o máximo de fidelidade possível. Se eu estiver ocupado, irei ao menos fazer anotações. Esse manuscrito, sem dúvida, vai lhe proporcionar grande prazer, mas para mim, que o conheço e que escuto de seus próprios lábios, com qual interesse e solidariedade não o lerei em algum dia futuro. Mesmo agora, quando inicio minha tarefa, a voz impostada dele ressoa em meus ouvidos. Seus olhos lustrosos habitam em mim com toda a sua melancólica doçura. Vejo sua mão delgada se erguer com entusiasmo, enquanto os traços de seu rosto irradiam sua alma. Estranha e angustiante deve ser sua história. Temerosa a tempestade que envolveu a galante embarcação em seu curso e a destroçou, ei-la,